Pronto, então vamos lá. Meus irmãos, aqui é porque assim, ó, vou explicar para vocês que tem um negócio aqui que os homens inventaram. E eu vou falar um negócio para você, tecnologia é o melhor lugar que tem no mundo. Se eu tivesse dinheiro, meus meninos não iam nem comprar mais caderno. Porque esse negócio aqui é bom demais, ó. Você escreve aqui, ó, igual você escreve no papel, ó. É bom demais isso aqui. E aí você faz organizadinho, você não precisa fazer 2 serviços, né? Que antes eu tinha que escrever num papel, digitar, e aí era, né? Agora já escrevo aqui, eu escrevo um jeito mais bonitinho, porque minha letra é feia, do jeito que eu consigo. E aí dinamiza o serviço, mas pensa num negócio bom, é esse negócio aqui. Esse negócio aqui é bom demais. Foi de Deus, viu? Melhor do que isso aqui, só 2 disso. Meus irmãos, então nós estamos falando sobre temor de homens, né? Semana passada a gente descobriu que nessa multidão de pessoas que nós temos aqui, só 3 pecadores aqui que padecem desse pecado. Então nós temos 4. Iraci, ganhamos mais um para o nosso time, Iraci. Era só eu, a Iraci e a Rosa, agora ganhamos mais o Danilo. Aí, ó, ô glória. Então, tá vendo? Nós vamos encontrando pecadores na caminhada. Né? Então, é um assunto, meus irmãos, essa semana eu estudei ele de novo. E eu percebo, tanto que a minha vida, e a nossa vida, do modo geral, ela é atingida por esse pecado. Né? Porque às vezes nós achamos que não, e nós crescemos e fomos bombardeados por uma dinâmica onde nós temos que ser fortes, nós não temos que importar com tanta coisa, ou nós temos que importar com tanta coisa, e nisso a gente vai esquecendo que o parâmetro de vida são as Escrituras. Né? Então eu quero compartilhar de introdução aqui, para a gente chegar até onde eu queria, né, e para sintonizar os que não estavam aqui, e para ressintonizar aqueles que estavam aqui, falar desse problema que nos atinge. Né? Há uma pergunta muito interessante, que eu e você fazemos, talvez sem perceber. Né? O que as pessoas pensam de mim? Né? O que as pessoas pensam de mim? Se você for procurar, por exemplo, nós que somos adultos, né, às vezes será que lá onde eu trabalho, eles acham que eu sou bom no que eu faço? Será que eles me acham útil naquele lugar? Né? Será que se eu for embora daquele lugar um dia, eles vão sentir a minha falta? Qualidade do trabalho que eu entrego. Né? Às vezes, se a gente for olhar para os jovens, né, não parece, né? Mas nós já tivemos a idade da Mari, a idade... hoje o Davi não está aqui, que era o menor, né? Mas a gente já teve essas idades. E a nossa geração era um pouco diferente. Eu confesso que a tecnologia, num aspecto, prejudicou vocês. Né? No outro aspecto, para mim foi bom demais, né? Olha aqui, eu estou com a tecnologia, né? Ó, cheio de tecnologia. Mas há um anseio da alma de vocês, né? Da Mari, que agora está entrando numa dinâmica, a Jéssica, o Jefinho, né? Que são mais velhos ali, o Lucas. O que as pessoas pensam de mim? Será que eles me acham legal? Será que eles me acham bonita, bonito? Será que eu sou o cara da turma? Né? Aí a gente pode fazer a mesma pergunta, será que eles sentem a minha falta? Será que se um dia eu parar de ir para o IF, será que se um dia eu parar de ir para a natação, alguém vai perceber que eu não estou lá mais? Às vezes a gente, principalmente dessa idade, né? Será que eu vou conseguir casar? Será que eu vou conseguir formar?
Será que eu vou conseguir me dar bem na vida? Será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou ser aceito? Será que eu vou? Será que... E isso envolve muito um temor do que as pessoas vão pensar de mim. Porque talvez eu preciso de ser legal. Né? Vocês que são jovens, talvez você precise de fazer... Né? Olha aqui para mim, Mateus. Nós dois estamos na mesma sintonia. Nós dois, estou empenhado em levar o Mateus para o seminário. Vamos fazer desse menino um pastor. Ué. Mateus tem muitas características ele é bom. Aí talvez, né, nessa idade do Mateus, o Mateus, por exemplo, ele é um cara muito relacional. Né? O Mateus, onde é que ele chega, ele faz amigos. Se você colocar o Mateus para ir na frente, quando você chega lá, você já tem 10 amigos, porque o Mateus... Né? Mas será que essa dinâmica que é boa, né, essa habilidade, essa empatia de fazer amigos, será que talvez nesse processo de fazer amigos, eu não tenho me deixado levar pela influência deles para ser aceito? Então assim, eu sou gente boa, mas para mim ser gente boa eu tenho que fazer coisas que a Bíblia não deixa, meu pai também não deixa, minha mãe não deixa, não aprova, mas eu preciso, porque esse pessoal aqui, né, vai me aceitar, esse pessoal aqui vai me achar legal. E isso, meus irmãos, é muito sutil, vocês sabem disso que eu estou falando, né? A gente vai falando aqui, né? Há um anseio na nossa alma. Aí você pergunta, e se eu decepcionar? Né? E se eu decepcionar essas pessoas? Meu pai que investiu em mim, minha mãe. E se eu decepcionar eles? Não é verdade? Essas perguntas, quando nós estamos fazendo, isso demonstra o temor a homens, porque a nossa preocupação não está naquilo que Deus pensa de nós. E a gente percebe como as outras pessoas têm um poder, sem até que elas saibam na nossa vida. E viver para a glória de Deus, meus irmãos, priorizar o reino de Deus, amar a Cristo, é nessa dinâmica. Por isso que nós temos que entender que a gente precisa de vir à igreja. Claro, você precisa de cultuar, você precisa de dizimar, você precisa de ser social, no sentido de ajudar o próximo. Você precisa de fazer muita coisa. Só que isso, muitas vezes, ou na maioria delas, ela camufla os deuses no meu coração e no seu coração. Porque são coisas visíveis. E quantas coisas eu e você deixamos de fazer ou fazemos porque nós não estamos preocupados com a glória de Deus. Nós estamos preocupados com o que as pessoas vão falar de mim. O que as pessoas pensam de mim. E isso vai demonstrar, meus irmãos, como nós somos escravos das outras pessoas. Como aquilo que Deus deu para nos abençoar, que são os relacionamentos, ele foi quebrado pelo pecado, e aí a gente pega o que é bom e transforma naquilo que é mal para nós. E a gente busca aceitação, a gente busca esse envolvimento das pessoas. Às vezes a gente tem medo de alguém fazer mal para nós, né? Na nossa saúde física, na nossa saúde espiritual, até mesmo emocional. A gente tem visto, Salomão, é interessante estudar o livro de Eclesiastes, porque Salomão ele vai mostrar para mim e para você que aquilo que você foi ensinado como 7 passos para o sucesso, não, faz isso aqui, que o resultado é isso. A gente tem percebido que não é assim. Não que não devamos fazer o que é certo. Porque o crente, ele tem que ser o melhor no emprego, ele tem que buscar a glória de Deus, e para buscar a glória de Deus eu faço o melhor, eu preocupo com o próximo, eu sou um bom funcionário, eu sou um bom patrão, mas a dinâmica, a motivação do nosso coração é a glória de Deus e não a glória nossa. Né?
E temor a homens, ele é muito sutil, mas é muito presente na minha vida e na sua, né? E quando eu e você somos carentes e necessitamos de algumas coisas que só os outros podem nos dar, e a gente busca essa... E a gente busca essas realizações. Por exemplo, às vezes nós exigimos e buscamos respeito, não é verdade? Às vezes o respeito é aquilo que as pessoas têm que ter diante de mim, principalmente no relacionamento conjugal. E aquilo que é bom, que tem que acontecer, Deus, por exemplo, quando ele vai falar para as mulheres, Deus é bom, né? Mulheres, respeitem o marido. Há uma ânsia natural do homem de se sentir respeitado porque ele é provedor, ele é mais forte, ele é protetor. E Deus fala para os homens, amem as suas esposas, porque há uma necessidade disso nas mulheres. Mas às vezes a gente faz daquilo que é bíblico, daquilo que é bom, um Deus. E eu não quero saber o como ou o porquê, eu quero ser respeitado. Às vezes a gente está mais preocupado com a atenção, né? Amor, aprovação. Então a gente percebe, meus irmãos, que isso é muito complicado e mais presente na minha vida e na sua. E nós elencamos aqui um personagem da Bíblia que é muito conhecido, mas às vezes a gente, como a gente viu semana passada, a gente passa desapercebido por aquilo que Deus ele vai nos mostrar a intenção dele. Nós temos o personagem aqui, ó, Saul. Saul, ele temia homens, opinião das pessoas. Saul, ele estava preocupado mais com o que os outros pensavam dele do que com o que Deus pensava dele. E isso é perigoso, né? Quem é que pode ler ali para mim? Lê ali, Mari. Você enxerga, né? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agaque, rei de Amoleque, e os amalequitas, e destruí totalmente. Mas o povo tomou despojo, ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gigal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, é o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Você viu lá? Por que ele fez tudo que ele fez? Ó, verso 24. Deus chama Saul
e fala: estou com você, você é o rei. Eu te ungi, te preparei, te capacitei, vai lá e faça. Deus dá uma ordem para ele ir lá nos amalequitas, destruir tudo, matar tudo, menino, velho, mulher, animal, tudo era para destruir, tudo. Quando ele chega lá, o povo deve ter falado: que isso, Saul, olha que tanta coisa boa, olha esses boi aqui, olha isso aqui, olha essas riquezas, não, vamos separar algumas coisas para nós aqui. E aquele ar de piedade, ele: não, mas eu fiz isso aqui, foi para oferecer ao Senhor. Por isso que Deus falou para ele: e Samuel, é melhor a obediência do que sacrifício, esforço de tolo. Deus não falou para você fazer isso. Deus sabia o que tinha lá. Quando ele mandou destruir, Deus, ele sabia o que tinha lá. Se ele quisesse alguma coisa, ele tinha falado para você pegar. Ele mandou destruir, ele mandou acabar, exterminar. Por que você trouxe? Meus irmãos, aprenda uma coisa. A gente leu aqui, né? 2 Crônicas 16. Os olhos do Senhor estão por toda a terra, para com aqueles que estão comprometidos e têm o coração voltados totalmente a Ele. Aprenda uma coisa, e eu aprendi com um pastor. Uma frase, eu quero ensinar vocês. Obediência parcial é desobediência total. Obediência parcial é desobediência. Você riu, Adriano? Você lembrou de alguma coisa, né? Então, meus irmãos, obediência, vocês jovens, obediência parcial é desobediência total. E é nesse sentido aqui, meus irmãos, que aquilo que nós tememos nos controla, quando nós estamos preocupados mais com a opinião das pessoas. Quantas pessoas têm deixado de servir a Deus, porque as pessoas vão pensar que, não, mas eu vou fazer esse serviço aqui e alguém vai reclamar, né? Isso demonstra claramente que o meu coração e o seu coração não está atrás da glória de Deus e da glória própria e do temor de homens, né? Aprenda isso, aquilo que você teme é quem você obedece. Então, quando nós estamos preocupados com essas coisas, essa ânsia de ser aceito, essa ânsia de fazer coisas para ser introduzido em alguma dinâmica, ou deixar de fazer alguma coisa, preocupado com o que as pessoas vão pensar de nós, isso é um indício forte no meu coração e no seu coração, que nós tememos a homens. A gente tem visto, por exemplo, as eleições. Vamos pegar o exemplo das eleições. Um movimento forte da igreja, impulsionando alguns líderes a se posicionarem a favor ou contra. E a gente viu a tragédia que foi. Os líderes que pararam de olhar para as escrituras e entender qual é a dinâmica da igreja, da política, do Estado, da vida vivida. E alguns se posicionaram e ultrapassaram a linha, não para a glória de Deus. Fizeram igual Saul: não, mas nós estamos aqui como igreja do Senhor, temos que nos posicionar. Não foi isso que Deus falou para mim e para você. E nisso a gente tem visto pastores ultrapassando a linha, porque há uma ânsia de alguns, de um povo, e alguns têm um povo grande. E aí eu tenho que agradar muita gente, né? E aí a gente se perde nessa caminhada, meus irmãos. E aí quem você obedece, dirige a sua obediência. E a gente vê que esse pecado é muito comum, né? Lembra quem você é em Cristo. Você é o representante visível do Deus invisível. Você já parou para pensar nisso? Deus, ele fala: não faça imagens. Nada me representa a não ser meu povo aqui na terra. A minha vida é a sua vida, é a representação visível do Deus invisível. Deus falou para Adão: cuida, guarde. Então, meus irmãos, às vezes há um abismo entre a realidade de quem eu digo que amo e sirvo, e de fato quem eu amo e sirvo.
Por isso que a prática da vida, ela não mente o nosso coração. Por isso que Jesus falou assim, ó, o que você fala é o retrato do seu coração. As nossas conversas, os nossos temores, as nossas ânsias demonstram os nossos deuses, os nossos temores e as nossas obediências. Basta a gente passar um dia conversando com as pessoas e se você se propor a prestar atenção, não vou dizer na mensagem subliminar, porque às vezes é claro, é porque a gente não está prestando atenção na pessoa, né? A gente percebe o anseio das pessoas, o medo das pessoas. Por exemplo, é muito comum hoje a gente sentar numa conversinha, por exemplo, a gente falar de dinheiro, né? Não, mas está caro. Mas às vezes tem gente que extrapola. Nossa, e o gol do cara? Rapaz, você viu lá? Ah, mas o cara ganha 800 mil por mês. Rapaz, e não sei o quê. Ah, mas o dinheiro? Então, às vezes, está lá e a gente não está percebendo. Os temores, os anseios, as pessoas, o desejo de agradar. Isso é muito sutil, meus irmãos. O problema é porque o pecado, quando ele entrou, o homem resolveu não mais representar Deus e representar quem? Satanás. E aí a igreja esqueceu que ela tem um compromisso com Deus pessoal. E às vezes a gente está em busca de aceitação, aprovação do mundo dos homens. Isso é perigosíssimo. Então, o plano original foi alterado, a centralidade foi mudada. Deus que tinha que estar no centro agora não está mais no centro, né? E aí você não mais coloca a palavra de Deus, a opinião de Deus a respeito de você no centro da sua vida. As pessoas têm um poder maior do que Deus. Olha tanto que isso é interessante. Por isso que isso é idolatria também. Porque Deus fala, você é meu filho, em ti me comprazo. E alguém fala, você não vale nada. Se você fizer assim, ninguém vai gostar de você. E aí você acredita naquilo. E você coloca a opinião daquela pessoa no lugar da opinião de Deus. E você vive em função não do que Deus fala. Você é meu representante, você é meu filho, você foi salvo. O seu propósito é glorificar a mim, viver para mim. Cuida das minhas coisas que eu cuido de você. Mas não, a gente escuta se você não fizer assim, você não vai ser aceito. Se você não fizer isso ou daquele jeito, você lá na frente não vai conseguir nada. Não vai ter nem mulher, nem filho, nem marido, nem amigo, ninguém vai gostar de você. Então, meus irmãos, a gente percebe que o centro foi modificado e a gente colocou alguma coisa no lugar de Deus, né? E aí a gente pode fazer a pergunta, diga-me quem você teme, e eu direi quem você obedece. Você obedece, eu obedeço aquilo que me teme. Por isso que Deus ele vai falar, não tema aqueles que podem só matar o corpo. Não tema os homens. A única coisa que os homens podem fazer para você é no máximo matar. Tema aquele que é capaz tanto de matar o corpo como lançar o seu espírito no inferno. Esse é quem nós devemos temer. Por isso que Tiago vai dizer para mim e para você que o diabo ele crê, treme e teme. Não basta você dizer que crê em Cristo. O diabo crê, ele viu, ele estava lá. Ele teme, ele crê, ele treme. E hoje nós temos mais medo da opinião das pessoas, de ser aceitos, de sermos adequados para o mundo, para a sociedade, para as pessoas, do que aquilo que Deus espera de mim e de você. Lembre-se, obediência parcial é desobediência total.
Deus, ele é exclusivista, ele é um povo de propriedade única de Deus. Ou você é crente, lavado e remido pelo sangue de Cristo, se voltando a Cristo, e a sua vida é matar o pecado, matar os desejos, agradar a Cristo. Nessa dinâmica é uma caminhada difícil? É claro que é. Mas você não está só. Ou você está empenhado nessa tarefa de agradar a Deus, buscar a glória de Deus, ou você está empenhado em buscar a sua própria glória. Por isso que Salomão tem nos falado, meus irmãos, que vida, você só tem uma, aproveita, muito ou pouco, aproveita com a esposa, aproveita a comida, aproveita a bebida, se alegre, essa é a porção que Deus tem te dado, e Deus de antemão já se agrada disso. Mas não, nós estamos querendo construir um reinado terreno, e aí você vai fazer um compromisso ministerial depois. Você vai começar a ajudar financeiramente depois. Você vai fazer algo depois. E você tem que entender, meus irmãos, que Deus tem nos chamado à obediência e confiar nele. Olha aqui que é a palavra aqui, ó. Porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Quantas vezes eu e você temos feito isso? Quantas vezes? Quantas vezes? Isso é muito sério na minha vida e a sua. E meu irmão, é essas atitudes aqui que vão nos matar. São essas atitudes aqui que demonstram uma conversão genuína. Lembra, não é você vir aqui na frente e participar do hall de membros. Isso é muito simples. Isso é muito simples. Por isso que a congregação e por isso que a comunhão dos santos, ela é uma responsabilidade e obrigação. Por que você é obrigado a vir à igreja? Porque só o relacionamento da igreja consegue perceber isso aqui, ó. Por isso que Jesus falou assim, ó, te dou a chave, que você ligar na terra, eu ligo em cima, o que eu ligar em cima, você liga embaixo. Por quê? Porque é no relacionamento, é na comunhão. Eu tenho condição de exortar, ser exortado, amar, ser amado, consolar e ser consolado. A mesma igreja que machuca é a única que tem um remédio para sarar o machucado. Por isso que às vezes crentes que querem sair da igreja porque alguém machucou, mas ele esqueceu que o remédio está lá dentro. Essa é a dinâmica da igreja. É nós pecadores a caminho da Canaã celestial. E quando nós tiramos o olhar de Cristo, é muito fácil da gente se machucar. Porque não foi a Mari que me salvou. Não foi a Mari que morreu por mim. Foi Cristo. E quando eu quero agradar a Mari, eu me perco na caminhada. E aí eu coloco a Mari maior do que Cristo na minha vida. Cristo me perdoou, mas eu não me perdoo. Meu irmão, é muito fácil a gente incorrer em alguns pecados que às vezes nós não estamos tão acostumados a prestar atenção. Não é verdade? Tem ali 5 minutos. Dá. Põe aí para mim, na Bíblia, 1 Samuel 15:11. E a gente vai perceber mais algumas reações de Saul. Isso aqui é a declaração de Deus, depois que Saul faz esse negócio. Olha o que Deus vai dizer: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Parênteses aqui. Aqui a gente vê o profeta sendo usado por Deus, trazendo a mensagem de Deus. E aqui tem a mensagem de Deus, o que Deus acha, e aqui tem o sentimento de Samuel, que é o profeta. E a gente aprende uma coisa interessante aqui. O temor de homens, quando você deixa de escutar a voz de Deus e começa a escutar a voz dos homens, o resultado disso
nós ferimos pessoas. Olha aqui, ó. O rei que Samuel ungiu, ele está aqui, ó. Samuel se contristou, clamou toda a noite. Por isso que depois à frente o próprio Deus vai falar assim: Samuel, para de orar por ele, eu já rejeitei. Às vezes os nossos pecados, eles não só nos atingem, eles atingem e reverberam, e atingem quem está à nossa volta. E é uma responsabilidade nossa depois consertar esse negócio com a ajuda de Deus e com a ajuda do Espírito. Por isso que é muito interessante, meus irmãos, nós entendermos isso. E lembre-se o detalhe que Deus coloca aqui, ó. Porquanto, por quê? Né? Isso aqui no português é o quê? Porquanto é advérbio. É uma causa explicativa. Ele vai explicar por que Deus se arrependeu. Por quê? Porque quem deixou de seguir? Saul. A gente tem a mania de achar que Deus deixou de fazer, porque Deus me esqueceu, Deus deixou isso acontecer. Não, está aqui, ó. Deus foi claro com Adão, Deus foi claro com Saul, Deus é claro comigo e com você nas Escrituras, mas em algum momento eu e você deixamos de seguir. Deixamos de seguir. Coloca no verso 12. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se àquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu por Gilgal. Meus irmãos, olha tanto que é interessante os detalhes do texto, né? Depois da sua obediência parcial, que é desobediência total, olha a reação de Saul depois. O que ele faz aqui? Levantou um monumento, construiu uma estátua, sei lá, mas ele construiu algo para alguém lembrar que ele é ele, eu sou rei. Mas é interessante, vamos mais para frente, põe no verso 17. Prosseguiu Samuel falando com Saul, depois vocês lêem o texto todo com mais detalhe. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos, e não te ungiu o rei sobre ele? Eu derrubei até a cabeça agora. A Bíblia, meu irmão, a gente tem que aprender a amar a Bíblia. Quando a Bíblia fala que é tudo que eu e você precisamos, é tudo que eu e você precisamos. Olha aqui, ó. Olha a percepção que Saul tinha dele. Ó. Porventura, sendo tu pequeno aos... Meu irmão, Deus escolheu ele para ser rei. Deus ungiu ele rei. Deus capacitou ele para ser rei. Ele era rei. Ele já era rei. Mas olha a visão que ele tinha dele mesmo. Quem sou eu? Eu sou um nada. Minha tribo é Benjamim, uma das menores. Meu irmão, ele sendo rei, e a Bíblia fala que ele era forte, ele era bonito. A Bíblia fala que na maioria dos judeus dava nos ombros dele, para mostrar que ele era alto, ele era forte. Ele tinha, Deus ele também está querendo fazer um contraponto de Davi, que é o rei que Deus escolheu, com Saul, que é o rei que os homens escolheram. Saul é pequeno, frágil, não tem cara de rei, de guerreiro, Davi, mas Saul tem, porque os homens pediram para Samuel: nós não queremos Deus como rei, nós queremos ser igual às outras nações. Deus deu do jeito que eles queriam. Então Deus deu alguém forte, grande, que aos olhos humanos tinha todo o perfil de nos guardar, de nos proteger, de nos governar, de nos guiar. Mas esse camarada que diante de todos tinha uma boa apresentação, uma boa visão, porque ele era rei, ele era forte. Mas olha como ele se via. Ele se via, meus irmãos, pequeno. Mas esse camarada que se via como pequeno, que se via como um nada, como um ninguém, o que ele faz? Volta lá no verso, onde ele, não, pode ir. Ele erigiu para ele um monumento. Olha a esquizofrenia.
Mas sabe por quê, meu irmão? Isso aqui acontece, e aqui eu quero que você entenda uma coisa que eu tenho entendido, e às vezes a igreja não entende isso, né? Observe que Deus, Ele dá, vou falar devagar para que você entenda. Deus, Ele te dá uma tarefa maior do que você pode fazer. Deus, quando Ele te chama para uma realização maior do que a sua capacidade. E tem um porquê nisso. E esse, meus irmãos, é o padrão de Deus. E às vezes as pessoas não entendem, e a gente está olhando com os olhos humanos. Por isso que lá na frente, Paulo, ele vai dizer assim, ó, Deus escolheu as coisas loucas para confundir os sábios. Deus escolheu os menores para confundir os grandes. Porque Deus, Ele quer que eu e você dependamos de quem? Dele. A intenção é que você confie em Deus e não em você mesmo. Por isso, meus irmãos, que quando você vai estudar historicamente, Israel era fisicamente um dos menores povos, em número de gente. E é interessante que se você for estudar o povo de Israel em si, não eram homens altos, grandes e fortes, não, era um povo mais mediano. Meus irmãos, Deus quer que você dependa dEle e não de você mesmo. Tem até um ditado que Deus, Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. É até bonito esse negócio, mas é bíblico mesmo. Porque Deus, Ele está apontando a dependência dEle, não sua. Ah, pastor, eu não vou fazer isso, não vou me comprometer porque eu sou indigno, eu não posso. Não pode mesmo. Você é ruim para fazer aquilo mesmo. Mas Deus te chamou para você depender dEle. Algumas pessoas me perguntam, pastor, e aí, você está preparado para ser pastor? Não. Estou dando conta de cuidar nem de mim. Tenho que cuidar da minha mulher de 3 filhos. E é um, ó. E eu tento fazer esse negócio e muitas vezes dá tudo errado. Por que você acha? Ah, pastor, falta maturidade. Falta, lógico. Meu irmão, eu oro ali, a coisa que eu mais oro. E todo mundo que me conhece, a gente vai para a reunião de pastor. Uma oração, sabedoria, prudência. Porque, meu irmão, Deus me chamou para um negócio maior do que eu. Eu tenho uma igreja de 4 pessoas e é um problema. Um pensa diferente do outro. Um tem jeito diferente do outro. Um gosta de coisa diferente do outro. E para mim administrar esse negócio é complicado. Mas Deus te dá uma igreja maior. Às vezes Deus te dá um povo maior. É interessante, eu nunca esqueci disso. O pastor Tiago, quando ele foi para o seminário, ele foi convidado para ser reitor. Eu nunca esqueci da frase que ele usou. E alguém perguntou para ele lá no dia da apresentação, aquele mundo velho de gente, né? Perguntou, pastor, você se sente capacitado para dirigir o seminário? O seminário tem 80 anos de história. Muita gente boa passou por ali, gente erudita, estudada, capaz. E ele falou um negócio que eu nunca me esqueci, ele falou assim, eu não me sinto capacitado, eu me sinto desafiado. Só isso que eu me sinto. Eu entendi que Deus me chamou para esse negócio aqui, e Deus sabe o que Ele está fazendo. E eu tenho que depender dEle. Por isso, meu irmão, a gente tem deixado de servir a Deus. Não é porque a gente não tem habilidade, é porque a gente teme as pessoas. Porque alguém vai reclamar de mim. E você esqueceu que quem te chamou é quem te capacita. E realmente Ele te chamou para realizar uma tarefa acima das suas forças, porque Ele quer que você dependa dEle. E é isso que o temor de homens faz na minha vida e na sua. Ele agiganta as pessoas, agiganta os problemas e diminui Deus. Tem até uma história interessante, né, de um pai que caminhando com um filho, e o filho pequeno falou, pai, de que tamanho que é Deus? Aí estava passando um avião. Não sei se alguém conhece essa história. E aí o pai virou para o menino e falou assim, Deus é do tamanho do avião. E o avião longe, lá no alto. Aí o menino ficou sem entender. Passou um tempo, o pai dele levou ele no aeroporto para ver o mesmo avião. Chegou lá, o menino ficou abismado com o tamanho do avião. Pai, isso aqui é grande, é gigante. Deus é assim, meu irmão, meu filho. Quando a gente está longe dele, ele parece ser pequeno. Mas quando a gente está perto dele, ele é grande. E é isso que o temor de homens faz.
A gente, quando começa a preocupar com as pessoas e não preocupar com a opinião de Deus, você tem que entender que Deus te chama. Eu vou falar um versículo aqui que eu esqueço a referência, mas você lembra. Vinde a mim, todos os que estáis, que eu vos... Olha, meus irmãos, no temor de Deus, quando eu e você vivemos para obedecer a Deus, para temer a Deus, há descanso. No temor a homens, há cansaço. Você sai das asas do Altíssimo, que, no Salmo 91, aquele que esconde a sombra do Onipotente. E a gente escolhe fazer como o povo de Israel. Nós não queremos o Senhor Deus como nosso rei. Nós queremos igual as outras nações. Queremos um rei físico. E às vezes a gente quer sair do descanso de Deus, daquilo que Deus falou. E a gente procura viver debaixo do temor de homens. E aí é uma escravidão. E aí é onde você não tem cansaço, ou não tem descanso. E é um cansaço porque você tem que agradar essas pessoas. A sua vida é uma constante preocupação com a opinião e com a aprovação e com o que as pessoas vão pensar de você. Então, esse temor a homens aqui, meus irmãos, ele nos prejudica. E ele é um pecado que ele começa silencioso, mas ele toma proporções na minha vida e na sua descontroláveis, e foi assim na vida de Saul. Se você ler os capítulos posteriores, o que acontece? Acontece que Saul, ele observa o arraial gritando, Saul matou milhares, mas Davi matou milhares de milhares. Então o temor a homens, ele produz em nós algumas atitudes. A primeira atitude aqui que aconteceu na vida de Saul foi eliminar a concorrência. Porque quando ele percebeu e viu que as pessoas amavam Davi, ele sentiu medo de ser rejeitado. Ele sentiu medo de não ser apropriado. Ele sentiu medo de não ser conforme as pessoas esperaram dele. E aí ele começa a perseguir. E foi o que ele fez até o dia que ele morreu. Ele tentou matar Davi o tempo inteiro. Ele não pode ser amado, eu sou o centro. Eu que sou pequeno, que eu erigi monumentos, olha, né? Porque ele quer fincar a estaca, ele quer fazer o nome dele célebre na terra. Ele se vê como pequeno, mas as pessoas têm que ver ele como alguém grande. E as realizações, né, os meus cursos, as minhas faculdades, as minhas línguas, as minhas realizações, as minhas casas, as minhas contas, né, elas demonstram isso, que eu sou alguém importante, que eu sou alguém aceito. Mas não era a opinião de Deus. E aí ele elimina a concorrência. Ele começa a perseguir Davi, né? Outra coisa que isso produz na minha vida e na sua, depois de você tentar eliminar as concorrências, você começa a correr atrás de erigir para você um nome. Fazer seu nome célebre. Eu tenho que ser importante, nem que seja nessa família. Por isso que você vê constantes, esses podcasts de gente ensinando a ganhar dinheiro é interessantíssimo. Está lá, presta atenção. Não, porque eu estava lascado. Muitas portas se fecharam. Meus parentes falaram que eu não ia conseguir. Mas agora eu consegui. E agora eu estou faturando. E agora eu faço. Não, meu irmão. A gente entrou num pecado que tem levado o nosso coração. E quando o seu coração não está totalmente entregue a Jesus, a nossa vida demonstra isso. Provérbios vai dizer que o meu coração e o seu coração são como águas profundas. Mas o homem de sabedoria consegue trazer à tona aquilo que está nas profundezas do coração. Então, procure pessoas sábias. E não sábias aos olhos do mundo, sábias aos olhos de Deus. Para que numa conversa você possa, através do Espírito e de uma pessoa sábia, ele trazer à tona os desejos mais profundos e anseios do seu coração.
Isso que acontece. Eu e você esquecemos, Pedro vai dizer isso, que eu e você em Cristo temos tudo o que precisamos para ter uma vida de piedade. Deus já nos deu tudo que nós precisamos, meus irmãos, para concluir a missão. Só que a minha fala e a sua às vezes é, eu não tenho nada. Deus, ele diz assim que ele distribuiu dons aos homens. Todo mundo aqui tem dom. Eu conheço um pouco que eu conheço todo mundo aqui, não tem ninguém aqui que não tem um dom. Não tem ninguém aqui que não foi chamado para capacitar, para ajudar e para trabalhar no reino. Mas às vezes você se acha incapaz de se envolver na obra. Porque você tem que estar à altura daquilo que você vai fazer, enquanto o padrão de Deus é chamar pessoas extremamente incapazes. Deus, quando ele matou com um anjo só 185.000 soldados sírios, era para mostrar para o mundo quem era ele. Eu sou grande, não Israel. Israel ganha porque eu dou a vitória. Foi um dos maiores erros de Israel, esquecer quem que era o Deus dele. Por isso que Deus está total... observa, o Antigo Testamento é o tempo inteiro. Eu sou aquele que te tirei do Egito. Porque Deus, meus irmãos, ele está querendo trazer à memória do povo quem ele é, o poder que ele tem. Só que o tempo inteiro nós estamos esquecendo de quem Deus é. E nós estamos mais preocupados com os ídolos que nós vamos levantando na caminhada do que com a opinião de Deus. E se eu e você não cuidar do nosso coração, nós vamos nos perder nesse negócio. E às vezes é um caminho sem volta. Quantas pessoas amarguradas, rebentadas na vida, e aparentemente têm tudo para ser feliz e não são. Por quê? Porque às vezes não agradou quem ele queria agradar, não ouviu o que ele queria ouvir. Por quê? Porque ele colocou no centro do coração dele, não Cristo, não Deus, e sim alguém. Isso é perigoso. Por isso que Provérbios vai dizer assim, não seja sábio aos seus próprios olhos. Não seja. O dia que você tira a sabedoria de Deus da sua vida, você vai ver a desgraça que é a sua vida. Deus fala, casamento é homem e mulher. Mas a sabedoria de Deus hoje não é levada em conta. Deus fala, casa assim. Escolha para casar gente assim. Viva assim. Não peque assim. Não faz assim. E o que eu e você temos feito? Busque primeiro o meu reino, a minha justiça, a minha voz, a minha obediência. Entre em comunhão comigo. Mas o que nós temos feito? Isaías, ele vai exortar o povo, ele vai dizer assim, ai. E são os ais de Isaías. Ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos. Ai daqueles que acham que sabem mais do que eu. Ai daqueles que acham que pode viver a parte de mim. Ai daqueles que pensam que sabem mais. Ai daqueles que são autônomos, independentes. Ai daqueles. Quando eu e você, meus irmãos, queremos erigir monumentos, quando eu e você queremos fazer o nosso nome célebre, quando eu e você queremos fazer com que a percepção das pessoas a nosso respeito mude, isso é um sinal que a gente tem temido homens. Quando eu e você fazemos e pecamos para conseguir isso. Quando eu e você estamos dispostos a pecar para conseguir isso. Ou quando eu e você estamos dispostos a pecar para não perder isso, é um sinal que você já foi engolido pelo temor de homens. Essa busca constante por elogios. Talvez você tenha feito as coisas para buscar elogios. Sabe por quê, meus irmãos? Há uma esquizofrenia. Porque, às vezes, nós somos os melhores funcionários.
Os melhores para servir fora de casa. Dentro de casa nós somos uma desgraça. A gente não serve ninguém. Isso é um sinal, talvez, e você tem que orar, e talvez isso no seu coração é porque você lá quer ser grande. Mas aqui em casa você não está preocupado com a opinião das pessoas, e nem de Deus que mandou você ser servidor do lar. Mas você está preocupado com a opinião das pessoas lá fora. Então essa busca de elogios constante. Tem pessoas que assumem ministério dentro da igreja, não para servir ao Senhor, mas é porque é interessante você vir aqui na frente, cantar. E é interessante, é interessante, por isso que a gente tem que ter muita sabedoria, né? Porque se a gente fosse não falar com amor e com brandura igual a Bíblia manda, né? Ninguém procura o pastor para falar assim, ô pastor, tem alguma coisa para fazer aí na igreja? Eu vou te dar uma lista de coisas para fazer, que você pode servir, uma lista. Mas as pessoas às vezes acham que eu não posso orar porque eu tenho vergonha. Eu não posso pregar, não posso dar uma aula na escola dominical. Eu não posso cantar porque eu não sei, Deus não me deu esse dom. E aí você não faz nada na igreja porque você acha que você só pode cantar, pregar. Né? E o ministério é maior do que isso. Na verdade, pregar e cantar é só uma coisa que você faz dentro de tudo que está envolvido. Então isso é extremamente perigoso. Isso é extremamente uma armadilha. Outra coisa que eu posso... Não entrei onde eu queria, eu me empolgo. Também é muita coisa grande aqui que eu escrevi. Mas aqui dá para a gente caminhar. Eu quero que vocês entendam bem o que era o temor de homens, porque a hora que a gente passar o remédio, né, fica fácil entender. Tem que explicar direitinho qual que é a doença, porque senão a pessoa não segue o tratamento direito. Né? A gravidade da doença, a gente tem que entender a gravidade da doença também. Lembra-se disso, meus irmãos, o temor de homens, a opinião das pessoas traz na minha vida e na sua cansaço. Eu vou trazer para o meu contexto. Eu conheço amigos meus, histórias de presbíteros, de pastores, que arrebentaram com o ministério porque alguém da igreja levantou contra ele uma opinião. Porque eu achei que... E aí ele esqueceu que ele está ali para fazer a voz de Deus, escutar a voz de Deus e tem isso aí. Mas a partir do momento que o pastor, isso é uma coisa que eu tenho orado e pedido a Deus, Deus não me deixa cair, porque isso é fácil de cair e eu posso cair agora. Quem sou eu para achar que eu tenho essa fortaleza toda? Não estou na dependência de Deus. Mas se eu começar a dar ouvido à opinião de pessoas com relação ao jeito que prega, ao jeito que faz, ao jeito que conduz, ao jeito que acha, eu posso facilmente me perder. E eu posso arrebentar com a igreja, eu posso arrebentar com a minha família, eu posso arrebentar comigo mesmo, porque eu tirei os olhos de Deus e comecei a ouvir as pessoas que se dizem doutores em igreja, que acha que o melhor jeito de cultuar é assim, a melhor dinâmica de horário é assim, o melhor tempo de sermão é assim, o melhor jeito de pastorear é assim. Não que não tenha sabedoria de Deus, não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu estou querendo dizer que nós que estamos na liderança, meus irmãos, é muito fácil você se perder no ministério, porque as pessoas dentro da igreja se acham donas da vida do pastor, dono da vida da família do pastor, por exemplo. O pastor compra um carro zero, alguém já falou, opa. Eu estou falando que, né, comigo não aconteceu não, eu acho. Ninguém pelo menos veio falar nada. Porque meu carro não é top, né? Não comprei um Corolão. Mas eu conheço meus irmãos. E aí pessoas que falam, não, pastor tem que fazer assim. Pastor tem que fazer assim. Pastor tem que fazer assim. E nisso você vai se perdendo no seu ministério, porque você tira o foco do que Deus te chamou para fazer. É muito fácil. Nós somos aqui uma comunidade hoje de praticamente 60 pessoas que vêm na igreja. Já pensou? Eu tenho 60 cabeças. E se eu perguntar, que jeito que você gosta de culto? Um jeito. Que jeito que você gosta de culto? 2 jeitos, 3 jeitos, 4 jeitos.
Eu tenho gente que quer tirar a oração, pôr oração, aumentar culto, diminuir culto, diminuir o horário de sermão, aumentar, pôr culto, pôr não sei o quê, pôr não sei o quê. E eu não estou falando que não tenha sabedoria nisso, tem. Só que se eu esquecer que eu estou aqui para ensinar a palavra, e não tem como eu fazer tudo, eu tenho eu tenho mais limitação do que... Eu tenho que ir aqui, ó, numa cadência. Pessoas que acham que os filhos de pastor têm que ser perfeitos, está escrito isso aonde? Quantos pastores você conhece? Muitos. Quantos filhos de pastor que é pastor? Poucos. Por quê? Culpa também das igrejas, que matam ministérios de filhos de pastores. Porque engenheiro tem filho engenheiro, médico tem filho médico, e é muito comum. Agora, por que pastor não tem filho pastor? É lógico que isso é um ministério, meu irmão. Isso não é... Só que o ministério também tem uma parte da vocação que eu quero. Aqueles que almejam o episcopado, excelente obra almeja. Há um chamado interno, há um desejo interno do meu coração e há um reconhecimento externo da igreja. Tem essa dinâmica. Mas existem filhos e filhas de pastores extremamente capacitados para trabalhar no ministério com excelência, mas não foram porque igrejas machucaram. Porque eles se entregaram à voz dos homens e não à voz de Deus. Ficaram preocupados com a torcida. E não ficaram preocupados de terminar a partida bem. O que a gente vai fazer aqui? A gente toca a bola um para o outro. E o objetivo é pôr a bola dentro daquele quadrado. É isso. Não faça falta, marque bem. Se o outro não voltou, você volta. É isso que nós vamos fazer. Só que aí a gente para de jogar e começa a olhar para a torcida. E a torcida, meu irmão, presta atenção. A torcida que há 5 minutos atrás te aplaudiu de pé no estádio, é a mesma que 5 minutos depois, ela vai te vaiar e vai pegar você na porta do estádio e vai bater em você, tacar pedra no ônibus. Que vocês já estão cansados de ver isso. Por isso que nós temos que olhar para aquilo que Deus pensa de mim e de você. Lembra-se disso, você deve temer a Deus, ouvir a voz de Deus e não dos homens. Debaixo do temor de Deus há descanso, debaixo do temor de homens há cansaço, há escravidão. Eu escrevi aqui mais uns exemplos, por exemplo, esposas e maridos ou vice-versa, que estão cansados de não serem reconhecidos por seu cônjuge em cumprir a missão de Deus. Que é marido amar as mulheres e mulheres respeitar os maridos, que é uma das missões de Deus. Deus falou, é assim que faz no casamento. Mas aí você na trajetória fala, não Deus, eu preciso disso. Eu preciso de ser reconhecido. Eu preciso. E aí a gente desvia da rota. Por que nós não temos assumido a responsabilidade na igreja? Por medo de nós não sermos reconhecidos. Conheço pessoas, meus irmãos, que todo mundo fala assim, ó, você podia fazer aquele negócio, que você é bom para fazer aquele negócio. E a pessoa não quer fazer aquele negócio, sabe por quê? Porque ele tem medo de não atender as expectativas das pessoas. Ele prefere ficar na expectativa de que ele sempre vai ser um bom para estar ali, mas nunca vai estar. E ele sempre vai estar à altura da expectativa das pessoas, mas ele nunca assume para ninguém. Um dia apontar o dedo e falar, pô, mas nós acreditamos, nós achamos que isso era o melhor. Isso é muito sutil. Por isso, meus irmãos, que Deus nos chama a trabalhar. Você é inadequado, eu sou inadequado. Deus nos chamou para uma obra muito maior do que nós somos capazes. Muito maior. Muito maior. Quando você vai procurar um emprego, é interessante. Por isso que eu falo, meus irmãos, a esquizofrenia do pecado, você vai pedir emprego, você fala, eu queria esse emprego. Pô, mas você formou agora, você não sabe fazer nada. Não, mas eu posso aprender. Me coloca aí, eu sou empenhado, eu chego cedo, eu vou cuidar dos seus negócios. Não é assim que o ser humano faz? É assim. Na igreja não, na igreja eu não sou adequado, pastor. Eu não posso fazer. Eu não me acho capacitado.
Pô, mas lá fora, você está disposto a aprender, você está disposto a ser ensinável, você está disposto a assumir uma responsabilidade. Às vezes você está disposto até a começar num cargo menor, num salário menor, porque você quer crescer, você está disposto a ajudar, você está disposto a se empenhar. Mas aqui dentro da igreja, não, você não está preparado. Eu não sou digno, pastor. Não, meu irmão, Saul não era digno. Davi não era digno. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele fez coisas que está lá escrito para a gente não duvidar, para que se contasse ninguém deixasse de acreditar. Então, meus irmãos, é preciso se arrepender para que a rota da vida seja reorientada por Deus. Quem tem conduzido a minha vida? É Deus, a palavra, as escrituras ou as pessoas? A opinião delas, a aceitação delas. Eu tenho buscado a opinião de Deus, a opinião dos homens. Paul Tripp, ele escreveu um livro que a gente vai trabalhar com ele no segundo semestre, que ele vai nos ensinar doutrina e aplicar doutrina. Ele vai dizer assim, e esse livro é interessante, ele escreveu esse livro propositadamente. O título do livro é Você acredita? Ele quer nos provocar, porque nós somos crentes, dizemos que acredita. E aí ele está querendo, você acredita mesmo? Eu vou te mostrar então como é que é a doutrina e como é que vive a doutrina. Você acredita? Ele vai dizer assim, ó, verdade que não se vive é verdade em que não se crê. A verdade em que alguém realmente crê são as verdades que essa pessoa vive. É o coração. Eu não estou preocupado só com o que você fala. A fala, ela vai só me nortear. Mas aquilo que você fala junto com aquilo que você faz, elas se encontram. E às vezes elas são totalmente antagônicas. Aquilo que você fala está numa direção, mas aquilo que você faz está noutra direção. Pastor, eu sou crente, oro, leio a Bíblia. Não, mas tem 3 meses que você não vem na igreja? Interessante, né? Não dá. É a mesma coisa de eu falar para vocês aqui, meus irmãos, eu tenho uma dieta extremamente restrita, de 1.500 calorias, rica em proteína, para que minha massa muscular sobressalte sobre a gordura, e a gordura mínimo possível. Aí você olha para mim com essa barriguinha de pacu, essa cinturinha de pacu aqui. É mentira, meu irmão. Não precisa de ser nenhum expert e nenhum doutor em nutrição para saber que eu só como mais carboidrato do que proteína. Mas às vezes a gente fala, estou numa dieta restrita, estou indo bem com a dieta. Aí você olha para o corpinho, cinturinha de pacu. A gente faz isso, pastor. Pastor, não estou indo na igreja não, mas eu estou orando e lendo a Bíblia. Não, meu irmão. Preocupado com quem? Com a minha opinião. Ei, não foi eu que te salvei, não. Eu estou indo lá justamente porque você não está vindo. Para saber o que está acontecendo às vezes. Não precisa falar para mim que você está orando, que você não está. Porque se você tivesse, você estava aqui, não lá. Então ele vai dizer que a verdade em que alguém realmente crê é ela vive essa verdade. A fé bíblica é um compromisso do coração que altera radicalmente a maneira como alguém vive. Lembre-se disso. Eu e você, meus irmãos, fomos criados para a glória de Deus. Nós somos salvos para viver para Cristo e não para nós mesmos. Jesus, ele disse para mim e para você lá no Sermão do Monte, quando a sua luz brilhar diante dos homens, é para que eu seja visto. A luz que você acende não é para aparecer você, não é para erigir monumentos, não é para você aparecer. Quando a luz acender, na sua vida, eu que tenho que estar em evidência. Por isso que Jesus ele vai dizer assim, ó, tudo quanto você fizer, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Deus trabalha assim, Ele chama incapacitados, inadequados, porque é para eu e você depender dEle, não das nossas habilidades. Fazei tudo para a glória de Deus, e se no seu coração a sua motivação for essa, meu irmão, você faz qualquer coisa que tenha uma necessidade que chegou à sua mão. Se eu perguntar para você aqui, ó, qual que é o papel que você precisa para enterrar alguém? Os trâmites legais, para liberar o corpo, né? Para quem não tem nada, né? O que faz? Você não sabe, nem eu.
Mas se alguém de sua família morrer 3 horas da manhã, eu te fazer a mesma pergunta 10 horas da manhã, você vai estar um expert em velório e enterro. Porque você se virou e você soube tudo que precisava para saber para enterrar alguém. E a morte chegou não para quem estava capacitado para resolver o problema. Isso é só um exemplo meio tosco, mas é um exemplo que dá para a gente pegar alguma coisa. Então, meus irmãos, fazer tudo para a glória de Deus, sabendo, o texto vai dizer, Colossenses 3, 23 e 24, cientes, olha só, cientes, que esteja claro na sua mente, convicto, que você receberá do Senhor a recompensa da herança. Por quê? A minha preocupação tem que ser com o que Deus está pensando, é Ele que dá a herança, é Ele quem vai dar o presente, não vocês. Eu não posso esperar nada de vocês, embora eu espero o carinho, espero a atenção, espero o amor, espero a exortação, espero a consolação, porque essa é a dinâmica da Bíblia. Mas a motivação do meu coração tem que ser sempre a Cristo. Eu estou aqui para agradar a Deus, e nessa dinâmica eu piso na bola, nessa dinâmica eu erro, nessa dinâmica eu acerto. Mas a partir do momento que eu parar de escutar aquele que me chamou para fazer essa obra extremamente grandiosa, e eu extremamente incapaz, e eu começar a escutar os especialistas que tem nas igrejas, eu me perdi. Lembra? Paulo vai encerrar o versículo assim, ó, cientes que é a Deus que vocês estão servindo, cientes. Cristo é o Senhor que vocês estão servindo. Por isso que o crente, ele faz com excelência. Jesus vai sentar nessa cadeira que eu vou lavar ela. Nossa. Aí alguém chega e fala assim, pastor, olha aqui, fizeram um serviço mal feito. E daí? Você fez para quem? Você fez o melhor que você pôde? Com a condição que te deram? Porque às vezes a gente vai lavar uma cadeira dessa aqui, te dá só um sabão e um bombril. Mas com sabão e bombril você fez tudo que dava para fazer? Fiz. Foi para a glória de Deus. Eu fiquei pensando, Jesus vai sentar nessa cadeira, o rei dos reis, vou colocar um negócio desse aqui. Pronto. Ah, mas fulano achou. E daí? O que o fulano achou? Eu fiz, foi para a glória de Deus. Vou fazer um ministério aqui na igreja, sou incapaz? Sou, mas tem um buraco, o time está entrando desfalcado, não posso deixar o time desfalcado, eu vou entrar. E Deus me socorre. Eu não sei nada, mas eu estou lá para fazer alguma coisa. Está cheio de coisa na igreja que a gente pode fazer de forma invisível. Aí eu vou encerrar com essa pergunta. Para que Deus tem te chamado a realizar e você se sente inadequado? Ao invés de confiar em Deus, onde você tem confiado para ganhar elogios e aprovações, a fim de edificar para si mesmo monumentos? Quem você tem confiado? O seu empenho é para as pessoas ou para Deus? Ou a sua falta de empenho é porque você teme desagradar as pessoas? Há um erro muito comum, meus irmãos. Fácil de eu e você cairmos. Isso aqui dá para nós ter umas 50 aulas de escola dominical, que é muito material. Isso aqui é bom demais. Meu irmão, quando eu leio isso aqui, eu fico, Senhor do céu. O que o Senhor está fazendo, deixando eu ficar na frente da igreja? Isso é doido. Porque a Bíblia mostra o meu pecado, meu irmão. Eu não sou diferente de Saul. Se eu tirar os olhos do Senhor, eu posso querer fazer um ministério pessoal. Eu não sou como Davi, se eu vacilar, eu vou olhar para Betseba e vou... Eu não sou diferente de Judas. Se eu ficar muito tempo olhando para a bolsa, eu meio que posso ser tentado a meter a mão. Eu não sou diferente de Tomé, que eu posso duvidar. E eu sei que você também não é. Por isso, meus irmãos, que a minha confiança e a sua deve estar em Cristo. O que chama, capacita. Quando ele foi reunir um time, ele escolheu os piores. Justamente para que eu e você dependamos dele. Para mostrar que a capacitação, a salvação, o dom, tudo vem dele. Não de nós. Dependa dele, confie nele. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Depois a gente pode falar mais.
sobre as soluções, que tem que ter uma solução para essa doença, né, vó? Tem que ter um problema, e tem, graças a Deus por isso. Deus, Ele, na sua palavra e nas histórias, eu já falei isso aqui, né? Eu tenho gostado demais do Antigo Testamento. É cheio de história. E às vezes as pessoas falam assim, essas histórias, estou cansado de ouvir a história. Meu irmão, a história tem detalhes. Você lembra que a gente estudou o OIA, né? Observar, interpretar, não, OIA, e aplicar? Meu irmão, observe o texto, observe os verbos, observe os porém, entretudo, com quanto, por quanto, tem riquezas nas histórias. As histórias não estão lá porque Deus é caprichoso e quis colocar uma história bonita dentro da imperfeição dos homens. Dentro da história, dentro da tragédia do pecado, existe a glória de Deus, o amor de Deus e o conserto que Deus faz na minha vida e na sua. Lembre-se disso. Que nós não venhamos a temer homens e temermos a Deus. Ele é quem pode todas as coisas. Não tenha medo das pessoas. Não se ache inadequado, não se ache incapaz. Creia na capacidade que Deus dá. Quem chamou, meu irmão? Se você é um eleito, um salvo em Cristo Jesus, ponha na sua cabeça. Deus falou que você tem um dom para trabalhar no corpo. E tem, creia nisso. Senhor, o Senhor sabe e eu não sei. Eu acho que eu não tenho dom, mas se o Senhor falou que eu tenho, eu tenho. E tem muitas pessoas, meus irmãos, que eles descobrem os dons que Deus deu na dinâmica do trabalho. Senhor, me dá dinheiro que eu vou pôr no reino. Não, põe o dinheiro que você tem no reino, que Deus te dá mais dinheiro. Essa é a dinâmica, Deus trabalha assim. Deus não trabalha do jeito que você acha. Senhor, me capacita para me trabalhar. Não, começa a trabalhar. Deus te mostra a necessidade, Deus começa a te capacitar. Deus vai te orientando. É assim que Deus faz. Vamos orar? Lembrando que a noite tem culto. Mais uma vez. Para a glória de Deus e não para nós. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus. Obrigado porque nós podemos olhar para as Escrituras, que a palavra do Senhor é inerrante. Ela é suficiente. Deus, que o Espírito Santo do Senhor crave nos nossos corações e que nós possamos crer. Não cegamente, porque nós entendemos. Não é uma crença cega, é uma crença no testemunho vivo de Cristo Jesus e daqueles que viveram para a glória do Senhor. Que nós possamos olhar para o Senhor e não olhar para os homens. Eu sei que isso é difícil para mim, é difícil para os meus irmãos. Mas a partir de hoje, o start, o abrir de olhos que o Senhor tem nos dado com relação a isso, que nós possamos no Senhor, para o Senhor, poder observar as nossas atitudes, as nossas obediências, aquilo que nós temos crido, aquilo que nós temos realizado, e através do Espírito Santo do Senhor que sonda o meu coração, o coração dos meus irmãos, nós possamos entender do Senhor se nós estamos buscando a glória própria, a opinião das pessoas ou a glória do Senhor. E hoje nós nos arrependemos, meu Deus, porque até aqui muitas vezes na minha vida, e creio também na vida dos meus irmãos, né, nós já até descobrimos mais alguns pecadores com esse pecado. E amém por isso, a glória do Senhor tem se manifestado no nosso meio, para que nós possamos reconhecer a nossa dificuldade, o nosso pecado, porque o Senhor é quem efetua a boa obra, vai cumpri-la com excelência até o final de Cristo. Quando Ele vier buscar a tua igreja, nos capacite. E nos arrependemos, meu Deus, por quantas vezes nós temos trocado a opinião do Senhor e crido na opinião das pessoas. Tenha misericórdia de nós. Nos leve agora para a nossa casa, debaixo da tua proteção, debaixo do teu cuidado, e nos dê um dia abençoado em família, para a glória do Senhor, Pai, de descanso. E nos traga a noite para mais uma vez cultuarmos, adorarmos ao Senhor, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrados, meus irmãos.